Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Vamos iniciar se conectando aqui com esse momento, trazendo a gratidão para o coração. Bom dia, sejam muito bem-vindos. A gente inicia se conectando, trazendo a gratidão para o coração, já, muito conteúdo sobre liderança com propósito. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Pessoal, quem tá aqui pela primeira vez, coloca o número 1 para eu saber, por favor.
Bom dia, José, seja bem-vindo. Essa live é sobre liderança com propósito. A gente se inicia conectando, trazendo a gratidão, trazendo a presença para o momento presente e logo mais nós vamos iniciar. Quem mais quer a primeira vez aqui na live, coloca o número 1. E quem tá desde o início, eu tenho um presente para você que tá me acompanhando desde o início. Escreve início aqui que eu vou falar qual que é esse presente. Muito bom. Muitos desde o início. Eu já vou falar qual que vai ser o presente aqui, tá? Pessoal, vamos compartilhar a live para chegar para mais pessoas, principalmente vocês que estão desde o início, estão gostando. Quem é a primeira vez talvez tenha essa insegurança de compartilhar algo que ainda não conhece, então fiquem à vontade. Eu sempre falo que esse exercício não é para que a Nath chegue a mais gente, mas que essa mensagem de mudar a liderança de alguém, mudar a liderança com uma liderança com propósito, atinja mais pessoas. Então eu vou pegar aqui a setinha e vou lembrar o pessoal que eu já estou online. Façam o mesmo, compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem. Muito bom dia, agora sim. Bom, para quem é a primeira vez aqui, eu venho abordando liderança com propósito. Essa é a 12ª live. É muita entrega, tudo relacionado à liderança. A liderança que eu exerci, hoje já tem mais de 15 anos que eu sou líder, que eu venho conduzindo grandes times a alcançarem grandes resultados. Eu já tive à frente de um time de mais de 800 pessoas, conduzindo esse time a superar todas as metas, a bater recordes e entregar resultado. Tudo com muita técnica, com base em liderança, mas com base em técnica também. Só que quando eu falo que a liderança com propósito, eu sempre associei a técnica para liderar com a sabedoria divina e sempre pratiquei exercer o dom que Deus me deu na minha liderança. E eu já falei sobre isso com quem está há mais tempo aqui, que cada um de vocês receberam um dom único e diferente.
e que vocês devem sim buscar identificar qual é esse dom e aplicar dentro da sua equipe, dentro do seu time ou dentro de onde você exerce a sua liderança. Talvez você é um líder dentro de casa, talvez você é um pai, uma mãe, você é alguém que foi levantado como líder para a sua família ou para os seus amigos. Então, esses conceitos que eu venho passando nessa live se aplica nessa situação também. E é com muita gratidão no meu coração que eu venho fazendo essas lives. E essas lives são de graça. A graça eu recebo e de graça eu compartilho com vocês. Ontem mesmo eu falei sobre isso na live. Eu falo, gente, tem tanta gente que me pede mentoria. Fala, Nath, quando que você vai fazer uma mentoria? Eu preciso aprender com você, eu preciso aprender sobre gestão, sobre planejamento, sobre liderança. Tem tanta gente que contrata as minhas palestras para eu palestrar como líder. E quando eu convido de graça para participar aqui na live, a pessoa não está pagando o preço de acordar cedo. Hoje eu ainda não estou fazendo mentorias porque me falta tempo. Hoje eu sou empresária, eu tenho algumas empresas que, graças a Deus, estão no momento inicial, ou seja, estão rodando, já começaram a engrenar. Me falta tempo durante o dia, por isso que eu faço essa live às 5h55 da manhã, que é o tempo que eu tenho livre. Isso tudo para compartilhar com vocês. Então, se vocês querem me retribuir de alguma forma, faça essa mensagem que vocês aprendem aqui todo dia chegar para mais e mais pessoas. Meu único propósito fazendo isso é alcançar e levantar grandes líderes, para que esses líderes não estejam causando trauma na vida de outras pessoas, para que esses líderes estejam auxiliando outras pessoas a realizarem sonhos. Então não é nem só sobre esses líderes, sobre vocês, mas é a quem vocês vão estar impactando ao redor de vocês. Então, se puderem, compartilhem, comentem, acenem, né? Façam aí as manifestações, porque assim esta live vai chegar para mais gente. Se não quiserem que a Nath chegue para mais gente, então faça um compromisso comigo, leve essa mensagem você mesmo, seja você um instrumento, um agente de transformação na vida de mais e mais pessoas. Pode ser? Vamos combinar desta forma? Dá certo? Pessoal, eu vou iniciar aqui já pedindo, né, para a presença de Deus neste momento. Como eu falo que eu associo técnica com sabedoria, então é isso que eu peço todo dia no início do meu dia. E para vocês, enquanto eu faço esse exercício, para vocês que estão aí desde o início me acompanhando, e agora eu já tenho alguns nomes que eu sei aqui. Falem, pode falar assim numa palavra ou duas, algo sobre liderança que vocês gostariam que eu abordasse, tá? Então pode trazer aí, fala uma palavra, fala, olha, uma dúvida que vocês têm sobre liderança, ou algo que vocês gostariam de aprofundar. Eu vou procurar trazer hoje ainda esse aprofundamento. Agora, se não for nada a ver com o que eu trouxe para falar com vocês hoje, eu vou anotar e amanhã eu trago e nós vamos aprofundar. Eu vou honrar vocês que estão desde o início aqui para sanar toda e qualquer dúvida, tá? Então isso é o meu primeiro presente. Em breve eu vou abrir, inclusive para quem está me acompanhando com frequência, eu vou abrir a oportunidade de participar aqui da live, tirando as dúvidas, e a gente vai fazer tipo um debate aqui, tá? Então essa é uma evolução da live também. Então, vamos iniciar, e para iniciar eu não poderia deixar de iniciar da maneira certa. Primeiro agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus pela misericórdia desta manhã, agradecendo a Deus pela vida de cada um que está aqui, que se dispôs a se desenvolver para compartilhar com quem está ao seu redor. Muito obrigada, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja o tempo todo presente aqui, trazendo a tua sabedoria divina, que o Espírito Santo esteja conduzindo cada palavra que saia da minha boca, esteja amolecendo o coração de todos que estão aqui para receber mais esse conteúdo cheio de propósito, ó Pai. Que eles, a partir deste momento, possam mudar, não somente como liderança, pois sabemos, ó Pai, que liderar é se relacionar.
que eles possam mudar o relacionamento com todos os que estão ao seu redor, melhorando e contribuindo principalmente na vida dessas pessoas. Que assim seja. Amém. Bom, vamos lá então. Quem está desde o início? Elisângela quer saber como inspirar a equipe e engajar-se para alcançar os objetivos. Muito bom. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, Elisângela, então eu vou te responder aqui, tá? Quem mais, pessoal? Quem tá aí acompanhando desde o início, o que vocês gostariam que eu abordasse? Motivação. Liderar diferentes gerações com pensamentos e atitudes distintos. Esse é um grande desafio mesmo, Alce. Eu acredito que eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu tenho uma live muito especial falando um pouco sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada com relação a essa questão das novas direções. Liderança versus confiança. Bru, você estava na live que eu falei sobre isso, a importância de para conquistar o respeito, era importante conquistar a confiança? Então tem uma live, pessoal, quem não está ainda na minha comunidade, entrem na comunidade, porque lá eu vou disponibilizar os links de todas as lives, eu vou direcionar quem quer pegar na íntegra, quem quiser fazer como fala, um batidão aí de fim de semana para entrar, mas tem uma que eu falo bastante sobre liderança e confiança. Como saber que o liderado está em sincronia com o seu líder. Como faço para abordar uma pessoa? Tá ok. Pessoal, vamos lá então. Eu vou abordar a maioria desses pontos aqui. Se tiver algum que eu não abordei, vocês vão escrever aqui para mim no final da live, porque daí eu trago ao final, tá ok? Mas, iniciando até, se eu não me engano, a Elisângela falou, né? Como conduzir o time e também, acho que a Ilka reforçou sobre motivação, sobre engajamento. E é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou trazer, pessoal, bastante conceito técnico de liderança, tá? Mas esse conceito técnico, ele pode ser aplicado no seu dia a dia, onde você exerce a sua liderança, tá bom? Então, quando a gente fala de liderança com propósito, a primeira coisa que vocês têm que entender é que liderar é se relacionar. Se relacionar da maneira mais sincera com quem você está liderando. O que significa isso? Você precisa sim se doar. Liderar não é sobre o outro doar, não é sobre, eu lidero porque eu hoje pago o salário e a pessoa está trabalhando e prestando um serviço. Olha esse termo, gente, grava bem isso, eu vou até anotar aqui. Lembra que eu falei que liderar é se relacionar e principalmente servir quem está ao seu redor com o seu dom? Vocês lembram disso, né? Eu venho falando sobre isso na liderança com propósito. E aí, quando alguém presta um serviço pra gente, a gente tem essa impressão que é só essa pessoa que está prestando esse serviço e a gente vai lá e paga essa pessoa pelo serviço prestado, certo? Mas em tudo na vida é uma questão de relacionamento. Em troca desse serviço prestado, você tem prestado o seu serviço como líder? Essa pessoa não vai pagar. O seu dom você tem que servir de graça, porque de graça você recebeu. Então olha isso, liderar é uma troca. A pessoa presta o serviço, você paga ela, mas em contrapartida você presta o seu serviço se doando a ela com seu dom. Então, a partir do momento que você entende isso verdadeiramente e você começa sim a liderar, a direcionar esse time, mas ao tempo todo se colocando numa posição que você também está prestando um serviço, tudo facilita. Você consegue conduzir esse time para um objetivo comum. Independente se o time tem baixa autoestima, como é colocado aqui, né? Por quê?
eu falo isso. Eu vou voltar, Dai, depois nessa questão da baixa autoestima e muito provavelmente eu vou até anotar aqui. Essa baixa autoestima está muito relacionada a autoconhecimento, tá? E eu vou deixar uma live, talvez eu ponha aqui até live 13 aqui, só para falar sobre isso, porque o autoconhecimento é importantíssimo para qualquer pessoa e principalmente para um líder que deseja liderar com propósito, tá? Então depois eu volto nessa questão da baixa autoestima do time e do líder também, tá? Mas vamos lá. Então, o primeiro passo para qualquer líder, que eu falo que é um dos pontos importantes para o sucesso de um líder, eu já vou falar os 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês, mas hoje, até a pedido de vocês, eu vou abordar os 2 primeiros pontos, tá? Então, anotem aí. Pessoal, vocês vêm anotando? Comentem para mim se vocês estão anotando, porque aqui eu entrego muito conhecimento, tá? Mas pontos importantes para a liderança, e eu vou iniciar com o primeiro deles. É uma boa diretriz ou um direcionamento claro, primeiro ponto. Segundo, engajamento de equipe. Terceiro, equilibrar habilidade e desafio. Quarto, garantir um clima favorável na equipe. E quinto, a que as suas decisões sejam pautadas por resultado, tá? Então, são esses 5 pontos. Eu vou abordar os 2 primeiros, que é essa diretriz, direcionamento e engajamento da equipe. E aí, engajamento da equipe, eu vou aprofundar numa outra live também, porque aqui dá muita carta para manga, como dizem aí. Pessoal, vocês estão acompanhando por enquanto? Bom, então vamos lá. A gente já falou sobre prestar o serviço, não é somente quem está te atendendo, não é somente o empregado que presta o serviço, não é somente um terceiro que presta um serviço, mas em contrapartida é você servir com o seu dom aquele colaborador, aquele terceiro, aquela pessoa que está ao seu redor. Então, se coloque a todo um tempo na condição de servir. E aí sim, você vai estar se colocando na condição de servir, porém é papel indelegável de um líder passar uma diretriz e um direcionamento. A pior coisa que existe, pessoal, não sei se alguém já se deparou com isso, e se sim, vocês podem manifestar aqui. A pior coisa que tem é aquele líder que não deixa claro quais são as diretrizes, não deixa claro quais são as metas, para onde que esse time tem que seguir, qual que é o objetivo daquele ano. Isso precisa ser deixado claro, porque senão vai estar na cabeça do líder. Talvez esse líder está bem alinhado com a empresa ou com o que a empresa espera. Ok, Bruce, se não dá para anotar, fica tranquilo. O importante é estar aqui. Eu falo que não importa o meio, o que importa é a finalidade do conteúdo, tá? Fica em paz. Eu imagino que muitos de vocês estão na correria, tem gente acordando. Eu só perguntei para saber quem que tá anotando aí, tá bom? Depois você volta numa outra ocasião e vai fazendo seus resumos. Mas então, pessoal, o que está alinhado, qual que é o objetivo da empresa e que muitas vezes está alinhado com esse líder, isso precisa chegar ao time. E a única forma de chegar no time é comunicando de forma correta para o time, tá? E talvez alguns aqui achem que isso é fácil, né? Porque fala assim, pô, Nath, é fácil, eu consigo passar minhas metas para o time, eu consigo passar a diretriz e o direcionamento para o time. As pessoas que têm equipes menores, esse desafio se torna mais fácil, porque só tem um nível de comunicação. Então, se você é, por exemplo, dono da empresa e você trabalha com uma equipe já ligada diretamente a você, só falta ter vontade para fazer isso acontecer.
que a diretriz chegue até essas pessoas, mas precisa da sua iniciativa e da sua ação, num momento estruturado, apresentar qual que é o objetivo do ano para essas pessoas, quebrar esses objetivos do ano em metas mensais, quebrar essas metas mensais em semanais, se possível em metas diárias e, se possível, até por turno, por hora. Então, dependendo do tipo de trabalho que você trabalha, é possível fazer esse desdobramento no menor período possível. O que significa isso? Eu comuniquei a minha diretriz para o ano. Como eu trabalho com planejamento, eu não me contento apenas em comunicar o ano, mas eu busco comunicar qual que é a visão da empresa de longo prazo e quais são os marcos estratégicos de longo prazo. Aí sim, primeiro eu vou lá para trás, lá para frente, né? Aí sim eu falo o objetivo daquele ano principal e desdobro isso em metas, em indicadores, mas aí eu entraria num outro viés de gestão, que é o que eu aplico e faço consultoria, é o que eu provavelmente vou implantar mentoria, que não é o conteúdo aqui. Mas o que eu gostaria de reforçar? Essa diretriz dos objetivos é seu papel como líder. Se você tem uma equipe que está ligada diretamente a você, a única coisa que é requerida para que você faça esse direcionamento do seu time é a sua iniciativa em fazer. Então, todo início de ano, faça esse direcionamento, tá? Então, esse é um ponto. Agora, se você ocupa posições de liderança, assim como eu ocupei, que tinham vários níveis ligados a mim, o que significa isso? Eu tinha uma posição de liderança de uma divisão agrícola, que é como se fosse em algumas empresas uma diretoria agrícola. Eu tinha gerentes ligados a mim, eu tinha supervisores ligados a mim, eu tinha supervisores ligados a esses gerentes, eu tinha líderes de campo ligados a esses supervisores e tinha a equipe operacional ligada a esses líderes de campo. E a diretriz, ela é uma só. A diretriz, ela vem do estratégico da empresa, algumas diretrizes, inclusive, do nível mais alto estratégico da empresa, ou seja, eu recebi algumas diretrizes. E qual que era o meu desafio como líder? É que essas diretrizes e esses direcionamentos que eu recebia, eu criava outras diretrizes na minha linha de liderança, que era a divisão agrícola, e que essas mesmas diretrizes e esse mesmo direcionamento chegasse lá na operação, passando por esses níveis de liderança de forma correta. Porque se eu não garantisse isso, é como um telefone sem fio, pessoal. Cada passo que ia passando para frente poderia se perder esta comunicação. Talvez não ia ser tão fiel ao que eu estava comunicando e ao que eu estava buscando como objetivo, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui? Faz sentido? Tem alguém aqui que tem essa posição de vários níveis de liderança e conseguiu compreender que é desafiador estar passando por vários níveis? É desafiador, mas é extremamente possível. E agora eu vou ensinar como você fazer isso, tá? Primeiro, você vai criar um momento para você fazer essa comunicação do objetivo futuro da sua área ou da sua empresa para todo o time. Se você tem um time muito grande, como eu tinha, talvez você vai ter que quebrar esses momentos, ou seja, pegar cada equipe de cada vez, mas a mensagem é a mesma. É o objetivo futuro, são as principais metas e indicadores daquele time, e aí o líder atrelado, ou o líder que está acompanhando esse time, se for vários níveis de liderança, ele vai ter que traçar uma linha do como atingir aquilo. Porque o que tem muito gestor que faz e muito líder é compartilhar um objetivo futuro, ou seja, ter a diretriz bem clara, porém não dá o direcionamento. Então há uma diferença entre diretriz e direcionamento.
Uma vez que você tem uma diretriz clara, essa diretriz tem que ser compartilhada, tem que chegar em todos os níveis da sua equipe ou da sua empresa. Porém, junto com a diretriz, precisa ter bem claro um direcionamento inicial, que é o como realizar. O que significa isso? Eu vou trazer um pouco para uma realidade que eu acho que todo mundo entende. Muito bom. Obrigada, Luiz, por estar presente aqui. Que honra. Luiz Paulo foi um grande líder e eu falo que o líder nunca deixa de ser. Então, ele é um grande líder que passou pela minha vida e que contribuiu tanto com esse conhecimento que hoje eu compartilho com vocês. Sem dúvida vai estar aqui como meu convidado, falando um pouco de liderança com propósito também. E eu sempre falo que toda liderança, ela dura um período. E depois a gente reflete um pouco mais sobre isso, eu já refleti numa live. Mas o líder, que é um líder com propósito, ele nunca deixa de ser líder. Então ele talvez até saia desta posição, mas ele continua sendo líder. Então eu honro a sua vida, viu, Luiz? Obrigada por estar aqui. Então eu vou explicar qual que é a diferença de diretriz e direcionamento. Imagine que vocês vão viajar em família. Acho que todo mundo aqui viaja em família, né? Uma vez por ano, talvez 2 ou mais vezes. E aí você tem um destino final, certo? Então você escolhe um destino para sua viagem. Quando você escolhe um destino, você precisa planejar essa viagem. Então, ok, planejamento, depois a gente entra num outro dia para falar de planejamento. Eu vou planejar, vou ver tudo que eu preciso. Só que aí tem uma rota para se fazer. Geralmente, quando você coloca, quem usa o Waze aqui, o Google Maps ou outro aplicativo de GPS, quem que utiliza algum aplicativo de GPS para viajar aqui? Comentem aí. Quando a gente coloca no aplicativo de GPS, o Waze ou Google Maps, ele vai lá e te dá uma rota, certo? Só que, geralmente ele te dá essa rota e esses aplicativos já têm uma inteligência artificial para ver qual que é a rota mais rápida, né? Não sei se vocês já perceberam isso. E às vezes a gente duvida e a gente muda aquela rota. E aí a gente, né, dá mal. Quem que já deu ruim aí, não confiando num GPS? Mas se vocês forem aprofundar e clicar lá nas rotas possíveis, você vai ver que você pode escolher. Tem lá para você escolher a rota sem pedágio, a rota mais curta em quilometragem, ou a rota mais rápida, que geralmente ele já está parametrizado para isso. Aquela rota, pessoal, é o como. Aquela rota é o direcionamento. E se você não tem o objetivo claro do que você busca, o que significa isso? Ok, eu tenho o meu objetivo, que é chegar no meu destino. Mas eu pretendo chegar nesse destino de maneira mais rápida, de maneira mais barata ou com menor quilometragem. Às vezes eu estou indo de bike, por exemplo, para esse destino e eu quero menor quilometragem. Então, é isso que é o direcionamento, é o objetivo claro, ou seja, não é só o alvo seria o destino. O objetivo é já o de que forma que eu quero chegar naquele destino. Se é de maneira mais rápida, mais barata ou mais curta. E o como é a rota que aí o GPS traça. E nesse caso, gente, quem é o GPS é o líder. Ele tem que traçar a rota. Olha, você tem esse objetivo, a empresa tem esse objetivo, mas ela quer atingir esse objetivo, ou seja, tem algumas pessoas que trabalham em usina aqui, ou já trabalharam. Então, esse ano a moagem é de 3,5 milhões. Esse é o objetivo da empresa. Porém, é 3,5 milhões com um rendimento de 700 toneladas por máquina dia, com um custo abaixo de R$35 por tonelada. Então, esse é o como que a empresa espera que você entregue aquelas 3 milhões de toneladas, tá? Aí, como que eu vou fazer isso? É a rota. E neste momento, gente, o líder tem que realmente sentar ali junto com o time e traçar a melhor rota.
traçar os pontos que esse time vai ter que passar. Isso é o que eu chamo de planejamento inicial, tá bom? Então, por isso que eu falo que isso é um conceito bastante técnico. Numa outra live eu abordarei tudo de planejamento. Será que eu vou abordar sobre planejamento? Não sei, viu? Essa live é sobre liderança com propósito. Vou pensar se faz sentido abordar planejamento aqui dentro da liderança com propósito com vocês, tá? Mas o que faz total sentido? O líder que se dispõe a liderar com propósito, ele tem objetivo claro. Jesus sabia qual que era o objetivo dele. Ele sabia qual que era o chamado dele. Ele sabia tudo o que ele tinha que fazer. E ele foi direcionando e conduzindo estas pessoas, não somente os discípulos, que eram quem ele liderava ali, quem estava junto a ele, mas ele foi direcionando a multidão para que ele, de fato, concluísse o objetivo dele. Isso é liderar com propósito. Às vezes você vai ter que levar multidões que estão ali ao seu redor, servindo com o seu dom, multidões, independente se são seus liderados ou não, independente se você está nesta posição de líder na vida dessas pessoas, mas é quem está ali em volta. Todo momento é momento de você aplicar sua liderança com propósito, porque liderança com propósito é relacionamento. Você tem que servir, que você seja um líder servidor, não somente para o seu time, para a sua família, para os seus amigos, mas para quem está ao seu redor. Se alguém bater a sua porta, você tem que servir com o seu dom. Talvez você não vai ter dinheiro para doar para esta pessoa que está te procurando. Talvez você não vai ter um emprego para dar para esta pessoa. Talvez você não vai poder fazer uma parceria com essa pessoa. Mas sirva essa pessoa de alguma forma. Pessoal, a vida é sobre isso. Seja interessante antes de ser interesseiro. Isso é uma frase que meu irmão, o rei, já falou e fala bastante. Networking é sobre isso. As pessoas confundem networking, que é só fazer relacionamento, e aí se tornam interesseiros, né? Eu quero conhecer porque aquela pessoa me dá acesso a tal lugar, aquela outra pode me conectar com fulano. Não, gente, networking não é isso não. Você tem que ser interessante. E todos aqui têm um dom único de Deus. Sirva as pessoas com esse dom que você vai ser interessante. Genuinamente interessante. Despropositadamente, conheça as pessoas que estão ao seu redor e sirva com seu dom. E na liderança é a mesma coisa. Na liderança com propósito, e aí sim a gente volta para o ambiente time e equipe, você tem que ter sempre qual é o seu objetivo, qual o propósito da empresa, qual o seu propósito como líder. Sirva o seu time com esse dom e conduza esse time dando direcionamento para eles, para que eles atinjam esse objetivo comum. E nunca esqueça, quando atingir esse objetivo e chegar lá, todo o mérito é do time. Reconheça a sua equipe, reconheça com almoço, reconheça com um valor, reconheça com presente. Se você não tem condição de dar nada disso ainda, reconheça com um muito obrigada. Faça uma cartinha agradecendo, porque eles entenderam o seu objetivo e eles chegaram no seu objetivo. E é bacana a gente desdobrar esse objetivo de longo prazo em conquistas ou metas de curto prazo. Lembra que eu falei sobre desdobrar o objetivo lá, a visão da empresa para os objetivos anuais e o objetivo do ano em metas mensais, metas semanais e diárias, para que seja possível conquistar, comemorar as pequenas conquistas. Então chegou ao final do mês, tudo bem que o objetivo do ano não foi atingido, reconheça o time, comemore a pequena conquista. A partir do momento que a gente vai comemorando as pequenas conquistas e agradecendo, agradeça todos os dias. A partir do momento que a gente agradece, a graça desce e conquistas maiores vão acontecendo. Isso é liderar com propósito. E, gente, se vocês aplicarem isso que eu acabei de falar, independente do time, independente da idade, pode ser a pessoa mais velha, pode ser a pessoa mais nova. Todo mundo busca um objetivo e todo mundo busca um direcionamento.
Ninguém gosta de andar com os olhos fechados. A pessoa tem que ter clareza para onde eu vou, para onde eu estou indo, para onde essa empresa está indo. A gente tem que tirar qualquer medo, qualquer ansiedade dessas pessoas, mostrando com clareza para onde que essa empresa está sendo conduzida e direcionada. Ela precisa se sentir parte. E aí a gente vai entrar sobre o engajamento, que tem tudo a ver com a pessoa se sentir parte. Depois que você tem uma diretriz clara, é importante engajar esse time. Eu não vou entrar hoje porque a gente estendeu aqui, e eu sempre falo isso, eu deixo realmente ser conduzida nesta live, e às vezes estende um pouco mais mesmo, mas com certeza, se vocês aplicarem uma diretriz clara com o time de vocês, e eu falo time, tem pessoas aqui que são áreas de apoio, então às vezes nem tem um time, mas conduz um outro time, como por exemplo, quem é da área de EHS, certo? Precisa conduzir outros times à segurança. Vocês podem ter certeza, Daiane que está aqui, quem mais que é de EHS, que talvez participou da palestra que eu dei de EHS no evento Mulheres, da Karen, vocês exercem sim uma liderança nesse time que vocês estão conduzindo, nesta empresa que vocês estão contribuindo com a segurança dessas pessoas. Elisângela, muito bem. Então nunca esqueça isso. Vocês que são também de áreas de apoio, precisa deixar claro qual que é o seu objetivo, o objetivo da empresa no que diz respeito à segurança. Quem é da área de pessoas, idem. Qual que é o objetivo da área de pessoas no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas ou pessoas? Então, primeiro ponto, deixa claro qual que é essa diretriz, qual que era esse objetivo. E esse objetivo ele deve ser alcançado de que forma? Tá? Então, olha, o objetivo é 0 acidentes, certo? Mas é 0 acidentes, porém produzindo, porque a empresa precisa produzir. Senão seria fácil de falar, é 0 acidentes, todo mundo para, não faz o seu trabalho, a gente termina o ano com 0 acidentes. Não, é 0 acidentes, mas da empresa produzindo no ritmo, na cadência, tem que ter uma entrega. Então coloque ali junto com 0 acidentes, qual que é o objetivo da empresa também de entrega. E aí é o papel de vocês a passarem esse direcionamento do como. Olha, para a gente ter 0 acidentes, nós vamos abrir nessas estratégias. E aí você passa todas as estratégias e o como será. E aí cada líder que está aqui, depois que fez esse exercício, precisa rotineiramente acompanhar 2 coisas. Se aquele objetivo que foi desdobrado em curto prazo está sendo atingido, sim ou não, e se aquele direcionamento está sendo cumprido, sim ou não. Se a resposta é não para algum desses, tem que fazer uma análise de causa, entender o porquê e traçar um novo plano de ação. Aí a gente já entra em gestão aqui, tá? Não é o objetivo da live. Mas com relação à liderança com propósito, pessoal, primeiro ponto importantíssimo para a liderança é atrelar e associar a diretriz a um direcionamento e ter uma comunicação que garanta que vai atingir a todos ao redor. Uma vez tendo esse objetivo, esse direcionamento claro, o que eu convido vocês a fazerem? Nunca percam o foco nesse objetivo. Tudo que acontecer ali, que desviar o direcionamento ou que mudar, tenham o foco no objetivo. Qualquer situação, pergunte, está alinhado com esse objetivo que eu coloquei? Sim ou não? Porque podem surgir situações fora que podem confundir a cabeça de vocês. Então, não percam o foco no seu objetivo ou no objetivo da empresa. Então, não perder o foco, ter esse objetivo claro, tanto para você quanto para o time. Até trazendo aqui a liderança com propósito, eu citei a liderança de Jesus, que ele tinha um objetivo claro, ele não perdia o foco. E durante essa trajetória, ele operando milagres,
Ele ia servindo com o dom dele em todos que estavam ao seu redor, e a partir do momento que ele ia servindo com o dom, ele ia levando a multidão, engajando a multidão, influenciando a multidão nesse objetivo. Isso é o líder com propósito. Ele influencia por meio das suas ações, ele conduz um time influenciando esse time, tá? Ele sabia muito claramente, mas em diversos momentos ele perguntava e jogava para os discípulos dele o que fazer. Então, quando surgia algum desafio, ele provocava os discípulos dele. E aí? O que vamos fazer? Qual que é a sua sugestão? Eu li a passagem de João 6, onde ele multiplicou peixes e pães, certo? Eu li ontem essa passagem. Ele sabia o que ele ia fazer para alimentar toda aquela multidão, mas ele perguntou: qual é a sugestão de vocês? Esta pergunta serve, pessoal, para estar engajando os seus liderados junto a essa causa, para que a solução venha deles. Isso é dar autonomia para o time, que é um dos pilares do engajamento. E amanhã nós vamos falar sobre engajamento, depois sobre autoconhecimento, pode ser? Engajamento ou motivação, igual vocês chamaram aí. Deixa eu até anotar aqui. Pessoal, estão acompanhando? Importantíssimo a questão do foco, né? Sim, os conceitos se entrelaçam, Ilka. Na verdade, a liderança com propósito, na essência, ela é muito simples, tá? Um dia eu vou trazer somente isso, que a essência é muito simples, tá? Mas talvez vocês acompanhando desde o início aqui vão já conseguir entender essa essência. E mais, pessoal, quando a gente tem esse foco claro e esse objetivo claro, mesmo os grandes desafios e as aflições não vão tirar a gente do nosso foco e do nosso objetivo. Então, na palavra diz, né, que na vida tereis aflições, mas você não pode perder o seu objetivo e nem nunca duvidar que Deus estará o tempo todo junto com você nesse objetivo, se você se dispor a liderar com propósito, se você estiver verdadeiramente servindo o próximo com o seu dom. Então, independente da aflição e do desafio que você enfrentará na sua operação, se você crê realmente que Deus, que Jesus é o único Deus, nosso Salvador, que já morreu na cruz para livrar todos os nossos pecados, enfermidades, as aflições, vocês entenderão que as aflições fazem parte e que Ele vai dar a condição e a sabedoria para você superar e passar por aquele grande desafio, por aquela aflição. É nesse momento que você tem que trazer a fé inabalável. Então, pessoal, gostaram aqui do conteúdo? A gente vai encerrando a live de hoje. Queria saber de vocês se fez sentido essa questão da diretriz e direcionamento, que é um primeiro importante passo para uma liderança com propósito e é essencial para qualquer pessoa que se dispõe a exercer liderança. Fez sentido? Eu já respondi a alguns de vocês em como conduzir. E esse como conduzir, independente da geração, todas as gerações precisam ter um direcionamento claro. O direcionamento claro tira já a parte do medo e da ansiedade das pessoas. E a geração mais nova é muito ansiosa. Então, vocês mostrando qual que é a diretriz para essa geração e passando o direcionamento, já vai diminuir a ansiedade. E aí essa geração, eles vão transformar a ansiedade em ação, eles são muito acelerados. Talvez aquele direcionamento você vai ter que rever, porque o tempo que você colocou ali, eles vão agilizar e fazer mais rápido. Mas eu tenho a grande convicção que passando uma diretriz clara e um direcionamento claro, independente da idade, pessoal, isso é uma necessidade humana. As pessoas precisam saber para onde elas vão. As pessoas precisam se sentir parte do grupo, por isso que eu vou falar sobre engajamento amanhã. Isso é uma necessidade humana.
Então, independente da idade, pode ser mais velho quem você está conduzindo, pode ser mais novo. Se essa diretriz está bem clara e você senta junto com eles para passar esse direcionamento, onde eles participam desse direcionamento, você vai conduzir esse time a entregar resultados inimagináveis para você e para esse time. Mas para a gente, o que parece impossível, pessoal, a gente tem que confiar e ter a fé que para Deus nada é impossível. Então, o que parece impossível para os olhos humanos, para Deus não é impossível. Vocês podem superar qualquer resultado que já foi convencionado como impossível. Isso é o que eu creio, é o que eu levei como líder, é o que eu levo até hoje nas minhas empresas. Se alguém me coloca um desafio, falar isso nunca aconteceu, isso é impossível, eu só balanço a cabeça e penso assim, e depois eu falo com ele, essa pessoa ainda não conhece o Senhor, meu Deus. Para Deus nada é impossível, meu Deus é o Deus do impossível. E eu estou conduzindo vocês para que tenham essa fé inabalável. Então eu finalizo aqui já pedindo que Deus traga clareza para cada um de vocês, que vocês passem a partir de hoje não somente enxergar com os olhos humanos, mas que traga a visão espiritual para todas as situações. Que Deus também dê, através do Espírito Santo, o direcionamento para que cada um aqui primeiro encontre o seu propósito, alinhe esse propósito ao propósito da empresa que vocês atuam e traga de forma clara e com boa comunicação essa diretriz e esse direcionamento para o time que vocês exercem a liderança, conduzindo esse time a entregar resultados muito acima da meta, conduzindo esse time a conquistarem esses resultados e comemorarem a cada conquista. Estas conquistas comemoradas servirão de combustível para esse time ter cada vez mais motivação, cada vez mais engajamento no propósito que foi colocado ali. E que cada um aqui que participou desta live, mesmo aqueles que participaram brevemente, que saíram, que eles buscam e que Deus traga toda a clareza do principal dom e que eles usem esse dom única e exclusivamente para servir o próximo, que eles usem, todos vocês usem esse dom de graça para servir o próximo, pois de graça recebemos, de graça compartilhamos. Pessoal, eu desejo uma excelente terça-feira para vocês, que Deus abençoe grandemente. Quem quiser aprofundar nesses conhecimentos, quem quiser receber esta live de forma íntegra, eu vou estar compartilhando ali na comunidade, Liderança com Propósito. É uma comunidade que não tem conversa. Quem faz parte da comunidade aqui, comente eu. Eu preferi comunidade, não um grupo de WhatsApp, porque eu sei que a vida de todo mundo aqui é corrida. Então, na comunidade, o que eu faço? Eu ponho um resumo da live de hoje, vou subir os links de todas as lives. Não subiu ainda porque as meninas estão trabalhando nisso, é muito pesado, elas estão vendo a melhor forma. Eu não entendo nada, mas está ali a Amanda junto com a Luísa me contribuindo nesse sentido. Eu espero hoje conseguir subir todos esses links e direcionar vocês. E além disso, eu subo a música, outros conteúdos de liderança eu compartilho lá, tá? Tudo é de graça, eu não vou vender nada nesta comunidade, essa é a minha palavra, não para vocês, mas para Deus. Ele pediu para eu compartilhar de graça o dom que eu recebi. Então, sobre liderança com propósito, é de graça que eu estou compartilhando aqui na comunidade. Vai ter um canal de YouTube que está sendo criado, eu nunca imaginei isso, mas é para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, às vezes a pessoa não pode estar na live, vai ter acesso ao canal, vai ter por lá. Eu tenho minhas empresas, eu não vou viver de YouTube, né? Não tenho essa pretensão. Então, eu já vou até pensar, vai que esse canal bomba, eu já vou pensar como devolver para Deus o que eu receber nesse canal também, tá? Meu objetivo não é esse. Quem me conhece sabe, né? Que eu tenho outros objetivos. Pessoal, muito obrigado, que vocês compartilhem a live, que compartilhem não necessariamente a minha live, mas a mensagem que vocês receberam hoje. Uma ótima terça-feira. Quem não está no canal,
na comunidade. No meu perfil do Instagram tem o link da comunidade lá, é só clicar no link que vocês entram nela, tá bom? Gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Tchau, tchau.